Pronto, tá gravando. Tá. Oi, gente, meu nome é Andressa. Contribuir um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre o currículo da cidade. Como eu não estou me vendo, eu não sei, você vai me dando a dica aí, Matheus, está aparecendo só minha cara, a boca, se está aparecendo o livro. Tá Está aparecendo aparecendo, tudo. né? Tá. E aí, se eu ficar muito fora de esquadro, você me avisa, né? Então, eu fiz alguns recortes desse currículo da cidade. Esse aqui é o da educação de jovens e adultos, e peguei alguns recortes também referentes ao ensino médio, devido às mudanças que nós tivemos. Eu trouxe aqui só para a gente comentar, eu sei que já deve ter aparecido em algumas outras aulas, né, a questão da matriz de saberes, mas ela é uma matriz que é bastante cobrada nas provas, nos concursos, e só trouxe para ilustrar, porque acredito que já deva ter sido falado, mas são alguns valores, né, e saberes que têm sido cobrados pela Secretaria Municipal. Também fui elaborando a minha fala no sentido de trazer alguns elementos que têm sido discutidos em cursos formativos da própria Secretaria Municipal de Educação. Então, em todos os cursos que eu fiz ao longo do ano, eles colocaram a matriz de saberes. Então, eu acredito que é algo que seja relevante de ficar lendo e relendo para ter alguns desses conceitos bem claros. Também considero que é importante a gente falar um pouco da agenda, né, da Agenda 2030, que é um plano de ação do qual a cidade de São Paulo faz parte. Eles colocam aí, né, um nome comercial dos 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Não vou ficar lendo aqui, mas cada um desses P's vai ter a secretaria vai dando uma significação aí, né, o que significa cada um deles. E aí também tem sido bastante apontada essa questão dos 5 P's, dessa agenda, por conta das ODS, né, que tem sido bastante, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm sido bastante cobrados também da gente, assim, que a gente trabalhe as ODS dentro dos nossos currículos, dos nossos planejamentos, das nossas ações dentro das escolas. Então, eu considero que essa é a parte mais geral, né? E aí eu começo falando mais especificamente da EJA. Eu coloquei a priori as formas de atendimento e de organização da EJA na cidade de São Paulo. E aí eu já começo situando que a gente ainda tem na rede municipal o MOVA, né, que são lugares que trabalham com a alfabetização de jovens e adultos, mas que não são espaços escolares. E esses lugares recebem recursos do município. Então, eu falo isso porque quando a gente pensa em MOVA, parece que ele não existe mais, porque como é um projeto muito antigo, a gente acaba pensando que ele ainda não existe, ele ainda existe. Aí temos na rede também, para atender os estudantes, né, os jovens e adultos, os CIEJAs. Na rede municipal nós temos 16 CIEJAs, e aí vão desde a alfabetização, né, até o ensino fundamental. Então vão dividindo aí em ciclos de alfabetização e de ensino fundamental. A questão do CIEJA eles têm 2 horas e 15 minutos de aula, né? E é uma jornada bastante reduzida e tem um aspecto também de ser uma oferta de educação de jovens e adultos de uma forma mais flexível. No próprio currículo da cidade, eu não lembro agora em que página que eu li, mas eu li hoje, inclusive, que eles falam, né, vamos dar mais destaque para a EJA regular. Então, acho que já vai ficando uma dica que se cair algo sobre a EJA, talvez não seja sobre o CIEJA, né, porque eles falam da questão do destaque para a EJA regular,
porque é a que concentra o maior número de estudantes matriculados nas escolas. Então, acho que merece um pouco de atenção. Aí temos a EJA modular, que vai sendo oferecido só no período da noite, né? E tem os módulos organizados a cada 50 dias letivos e vai tendo atividades de enriquecimento curricular para complementar as horas obrigatórias, né, que constam na LDB. A EJA regular, a maior parte também é à noite, aí já está especificado, né, que é só no período noturno. E aí, se você for contar do período da alfabetização até o ensino fundamental 2 e médio, daria um total de 4 anos, né, de estudos da EJA regular, sempre à noite, no período regular das 19 às 23 horas. E aí tem um centro de capacitação e treinamento que fica em São Miguel, que tem uma parte, né, como o nome já diz, tem uma parte mais profissional. Então, essas são as formas de atendimento e de organização da EJA, no que tange ao município. No currículo, eles tem uma parte do currículo da cidade que eles fazem um apontamento histórico da questão, vai problematizando a questão da oferta da EJA, né? Então, é interessante, assim, a efeito de curiosidade, conhecer um pouco. Assim como do ensino médio, também fazem uma contextualização histórica do ensino médio na rede municipal, falando da questão de quando se tornou ensino universal, e aí, enfim, vai falando um pouco sobre isso também. Está muito rápido, Matheus? Ou... Não, tá ok. Tá tranquilo, né? Qualquer coisa você vai interrompendo aí, se à vontade. Bom, aí tem o perfil dos estudantes da EJA, eu acho que é importante saber, até pensando no caso, né, de repente, de alguma questão dissertativa, se for um estudo de caso, às vezes eles colocam mais que um estudo de caso, que a gente vai colocando alguns caminhos na resposta. Acho que é importante sempre estar elencando a questão do perfil dos estudantes da EJA, né? Porque é um perfil já, como que eu vou dizer? É um perfil comum, né? A gente sempre fala sobre isso, é meio repetitivo até. São os jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade esperada, né, na idade escolar esperada. Tem as particularidades de já ter um repertório bem grande, vivenciado. Então, tem um contexto de filhos, tem contexto de trabalho, tem contextos de negação de direitos. Então, é mais importante e mais fundamental o professor dar essa valorização aos conhecimentos prévios e aos repertórios vividos por eles, né, as vivências das trajetórias. Eles têm uma trajetória de negação de direitos e são fundamentalmente da classe trabalhadora. Então, é um perfil que é bastante diferente, por exemplo, dos estudantes do ensino médio da rede, que em sua maioria estão dentro da idade escolar esperada, né? Essa parte ela é mais pensando também na sistematização do currículo, que tem uma parte que é bastante grande sobre isso, né? E na EJA tem as etapas, tem 4 etapas, né? Então vai ter as etapas de alfabetização, a etapa complementar. Então, ele vai estar sistematizado em colunas. Então, tem os eixos de estudos, que está aí na primeira, eu peguei um exemplo, né, na página 106, que tem vários, eu escolhi esse só porque o print cabia na tela, sem ficar muito pequeno. Então, tem um eixo de análise, depois vai ter uma coluna que eles vão apresentando os objetos de conhecimento, depois os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e sempre vão aparecer, no final, as ODSs, né? Então, eu falo isso porque, assim, existem várias críticas, né, em relação a essas ODSs, em relação à participação da cidade nessa agenda, que é uma agenda global, uma agenda internacional, enfim. Mas como a rede cobra
eu acho que, assim, para efeito de concurso, é importante a gente estar elencando essas ODSs, né? No concurso que eu fiz, caiu uma questão só sobre ODSs, mas às vezes um ponto faz toda a diferença se a gente entra ou não, né? Então é importante estar mencionando. No concurso desse ano também, eu vi que vai ter mas isso é só depois, né? Vai ter uma etapa do plano de aula e coisas nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente vai fazer um planejamento ou quando a gente for fazer uma dissertação em relação a isso, é importante a gente ter clareza de como que a gente vai organizar o nosso plano, né? O nosso plano de aula ou o nosso projeto de ação ou a nossa intervenção. E aí, pensando, eu comentei com o Matheus antes da gente estar gravando aqui, pensando nas questões de múltipla escolha, né? Eu fico pensando que é importante a leitura do currículo, a leitura mesmo, ir grifando e tentando. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas para efeito de múltipla escolha, é decorar alguns conceitos mesmo, né? Que tem, enfim, que podem aparecer aí, que estão sendo cobrados no edital. Quanto à geografia na EJA, propriamente dita, levando em consideração o perfil dos estudantes da EJA, o perfil de que são adultos, a proposta que é dada pelo currículo da EJA, né, pela SNE, é sempre pensar em organização dos assuntos por temas e problemas para a investigação. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem como que eu vou dizer, ela tem um perfil depois eu vou lembrar a palavra, não estou lembrando a palavra agora, mas ela tem uma proposta curricular que ela não coloca o currículo como um currículo apenas prescritivo, né? Então, ela mantém aí uma autonomia e uma manutenção dos professores e dos estudantes, dos educandos, como protagonistas desse currículo, né, na sua diversidade. Então, ele não é um currículo que vai engessar, que vai nos engessar. E aí a gente vai conseguindo montar ações em que a gente desenvolva esses conhecimentos, né, esses eixos, nossas ações pedagógicas, partindo de situações problema, né, que eles chamam de questões problema. E aí essas questões problema, principalmente na EJA, elas podem surgir partindo dos cotidianos e das vivências dos estudantes. Mas é claro que não de forma simplista, né? Vai tendo algumas perguntas investigativas. A prefeitura gosta da metodologia investigativa, porque é essa metodologia que aparece no livro do Paulo Freire, que está sendo cobrado aí nesse edital. Então, ele vai falar da metodologia investigativa, que é bastante utilizado, principalmente na educação de jovens e adultos, e aí o professor pode, né, utilizando-se dessa metodologia, ir expandindo os conhecimentos geográficos. É que eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né, para não ficar repetido, mas ele vai expandindo e tornando isso conhecimento. Então, há uma discussão sobre os conceitos estruturantes. Essa tela tem no currículo uma página, são 2 páginas que aparecem nos currículos de geografia do ensino médio, do ensino da EJA e do ensino do médio, da EJA e do ensino fundamental também. E aparece também nos ciclos de alfabetização, né? Então, esses conceitos, printem, façam bastante estrelinha, porque nos cursos de SME tem sido dado bastante destaque para os conceitos estruturantes da geografia, que são esses: a questão da noção da escala, de lugar, de natureza, de paisagem, redes, região e território.
Então, eu sei que às vezes a gente fica meio doido, né? Não dá tempo de ler tudo, mas acho que esse é um que merece também que a gente se debruce e procure entender cada um desses conceitos estruturantes, porque eu fiz 2 cursos de FME propostos pela Secretaria Municipal de Educação, e um deles, inclusive, chamava Conceitos Estruturantes da Geografia. Então, a secretaria tem uma, né, acho que tem um peso aí nesses conceitos estruturantes. Não sei em que medida isso vai para a banca ou não, mas para a secretaria esses conceitos eles são bastante importantes. E aí, eu vou agora passar esse tanto que eu falei até aqui, são algumas características mais específicas da EJA, que eu acho que tem a ver mais com o perfil dos estudantes e as formas de atendimento. E aqui eu faço um recorte para a gente fazer a discussão do currículo da cidade, que ele tem um nome de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas, então no currículo aparecem as demais disciplinas das humanidades. Nesse recorte que eu fiz para apresentar para vocês, eu dei destaque mais para a parte que aborda a geografia, então tem lá história, sociologia, filosofia também. Eu não dei, nesse recorte que eu fiz aqui, eu não dei ênfase nessas outras disciplinas dentro deste mesmo currículo. Então, peguei só o recorte da geografia. Eu estou avisando, né, porque não sei como é que está, essa parte eu não olhei como é que está sendo cobrado no edital, então não sei se eles estão cobrando o livro inteiro ou se é só a parte mesmo da geografia. Aí nós temos no currículo, esse eu já não tenho ele, porque eu trabalho numa escola de jovens e adultos, né? Então, o currículo da cidade eu tenho ele em mãos. Do ensino médio, a nossa escola não recebe porque a gente não tem ensino médio. Então, eu fiz pautado no que está disponível no site, em PDF. Então, nós temos na rede municipal 9 escolas, né, que ofertam aí o ensino médio, 9 escolas regulares. Trago aqui a concepção de currículo, que é a base comum, tanto para a EJA, quanto para o fundamental, quanto para nós aqui, né, nesse trecho que eu vou abordar o ensino médio. Sempre pensando nas diretrizes curriculares, era essa palavra que eu queria lembrar lá no início, sempre lembrando das diretrizes curriculares da rede municipal, né? Então, eles trazem a perspectiva de currículos plurais, ou seja, valorizando aí os diferentes saberes, as diferentes concepções teóricas, saberes que às vezes, como tem a questão, né, dos currículos de povos migrantes, de povos indígenas, então acho que já dá para saber que a pluralidade de saberes é bastante valorizada dentro da rede municipal. Os currículos, eles são princípios orientadores, né? Às vezes tem aquelas questõezinhas que eu falo que são de completar. No caso da rede municipal, é currículo orientador, porque às vezes eles colocam junto lá norteador, né? E aí a gente faz uma pequena confusão. E aí, deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí. Não sei onde eu coloquei. Então, os currículos, eles são orientadores, né? Vai trazer as discussões temáticas, as discussões conceituais, vai ter uma delimitação ali dos aprendizados, dos objetivos que a gente vai traçando com a nossa comunidade. Acho interessante esse aspecto dos currículos não serem lineares, né? Porque a linearidade ela só é possível se a gente não prevê uma participação da comunidade escolar. Então, é interessante que no documento ele já vai falando, né, que o currículo ele vai sendo modificado, vai sendo atualizado, vai sendo aperfeiçoado à medida em que as coisas vão se desenvolvendo no cotidiano escolar. Então,
são os processos permanentes, né? Ele é processual, ele não vai ser um produto acabado. E aí ele traz a questão do professor como protagonista. E aí é interessante porque, assim, existem autores que vão fazer essa discussão do currículo do professor como protagonista, mas o currículo da cidade, ele vai trazer essa perspectiva pensando e enfatizando a questão dos grupos de trabalho que foram feitos. Eu não sei em que medida isso pode ser cobrado na prova, se vai, mas no currículo aparece, né? Várias discussões que aparecem na construção curricular, assim como dos povos migrantes, dos povos indígenas e do currículo propriamente de geografia para todas as etapas de ensino, eles partiram de grupos de trabalho em que os professores da rede participavam. Então, ele foi um currículo construído a muitas mãos. Também existem críticas, né, depois de mudanças de governo e tal, mas aí a gente não problematiza no concurso. E os currículos também devem ser centrados nas aprendizagens e no desenvolvimento pleno dos estudantes. Isso é interessante de pensar, porque, assim, como a gente fala de uma educação inclusiva, que garante a equidade, é importante e interessante a gente estar sempre lembrando dessa questão curricular. O documento que norteou, que orientou as bases, né, do que foi delimitado para o ensino médio, foi o documento que foi intitulado Ensino Médio em Diálogos. Então, partindo de um grupo de trabalho, houve a elaboração desse documento, e nesse documento é que procurou-se estabelecer os princípios e as discussões curriculares e as reflexões. No ensino médio, é bastante forte a questão da cidade como um espaço educador, a cidade educadora. E aí é interessante porque para nós que somos da geografia, nós temos uma estratégia, né, de desenvolvimento do nosso trabalho, que seriam os trabalhos de campo. Então, eu dei destaque nessa questão da cidade educadora, na cidade como um espaço educador, porque é algo muito específico da nossa disciplina, o trabalho de campo. Então, a cidade, ela é educadora para nós mesmo, né, na essência do geógrafo. Então, eu acho que isso pode ajudar, né, embora eu acredite que... Aí eu falo as coisas, depois deu tudo errado, né? Mas é que o ensino médio, eu fico pensando em que medida ele vai cair no concurso, né? Porque é coisa nova, mas só tem 9 escolas, então não sei como que a FGV vai colocar isso, né, para numa cobrança. Mas, enfim, essa questão da cidade educadora é algo que é bastante importante. No currículo da cidade do ensino médio, eles utilizam a terminologia de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é um pouco diferente da EJA, né? Aqui eles só usam isso para nomear aqueles saberes que os estudantes do ensino médio têm que desenvolver. Eles colocam como importante o desenvolvimento da autonomia dos estudantes do ensino médio e o desenvolvimento de potencial crítico e reflexivo. Alguns trechos do currículo da cidade para o ensino médio, eu fui colocando, né, claro que, enfim, acho que já é comum a gente dizer que no que eu venho trazendo aqui, não há uma neutralidade, né, nas coisas que eu tenha trazido, mas eu acho que é importante ir mencionando que a prova, a FGV, ela gosta de colocar trechos mesmo, né, trechos do currículo, às vezes ela coloca um complete ali no meio, e ela gosta também daquelas alternativas que coloca 3 trechos, 3 fragmentos do currículo e muda uma palavrinha e fala qual que está certa, qual que está errada. Então, nesse sentido é que eu optei por colocar, eu sei que slide de texto ele é chato, mas eu optei por colocar essa terminologia que é específica do ensino médio, né, e deixei em negrito. O negrito foi eu que coloquei. Esse slide está horrível, está um horror, mas eu coloquei também pensando na questão do... Eu vou até tirar para, né, não ficar feio, vou deixar nesse slide para ilustrar.
Aqui depois eu posso disponibilizar, mas, bom, todo o material que eu estou usando aqui foram Ctrl+C, Ctrl+V do currículo mesmo. Mas eu quis colocar essa parte porque eles falam traz a questão do desenvolvimento da escrita e da leitura. E isso aparece muito forte no ensino médio e também aparece no currículo da EJA. Então, por isso que eu acabei não colocando tantos trechos do currículo da EJA para vocês aqui nessa apresentação, porque algumas coisas elas iriam se repetir. E essa coisa da escrita e da leitura, como planos de desenvolvimento, elas são comuns em todos os segmentos, né? No ensino fundamental, no ensino médio e também na EJA, né? A diferença que eu percebi, é que no currículo do ensino médio, eles focam bastante na questão de hábito de estudo, que é algo que, por exemplo, não aparece no currículo da EJA. Então, hábito de estudo, desenvolvimento de estratégias de estudo, como, por exemplo, mapas conceituais, que eles colocam, né, fichas de estudo, resenhas, organização de pesquisa, é algo que aparece no ensino médio e não aparece na EJA. Então, é algo bem específico do ensino médio. Isso chamou a minha atenção, por isso que eu não quis nem fazer um recorte desse trecho, eu quis pegar inteiro, né? E porque esse rigor metodológico que tem sido colocado para o ensino médio, esse hábito de estudo, vai dialogar um pouco com a metodologia trazida pelo Paulo Freire, que está aí até no mesmo trecho que eu não quis fazer o recorte, está na página 37 do currículo. E aí, eles também colocam, né, para o ensino médio, pensando na nova organização da Base Nacional Comum Curricular, a questão dos itinerários formativos. Então, para que servem os itinerários formativos? Eu achei que essas são as palavrinhas mágicas, né? Integração entre as áreas do conhecimento, por isso que o próprio currículo ele já vem com o nome de ciências, né, sociais, ciências humanas. E aí, quando a gente vai fazer uma discussão desses conhecimentos geográficos, a gente tem que procurar promover uma unidade teórico-prático, ou seja, o saber ele vai ser em torno de tentar alcançar uma totalidade, que é algo que eu achei bastante difícil de ler, assim, né? Mas, enfim, no currículo fala bastante sobre isso. E aí, esses itinerários, eles vão ser estruturados de uma maneira flexível e interdisciplinar. E aí fala que em diferentes formatos também. Então, podem ser grupos de pesquisa, podem ser grupos de estudo, podem ser em formatos de incubadoras, não sei o que seriam as incubadoras, né? Mas pode ser naquele esquema de estação de votações, enfim. Seria no sentido de integração de áreas de conhecimento, tornando esses conhecimentos das ciências humanas uma unidade teórico-prática. Fala que as gestões devem proporcionar condições para que isso aconteça nessas escolas de ensino médio. Existem alguns critérios para a implementação desses itinerários. Esse também eu acabei copiando tudo, né? Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu fiz alguns destaques de palavras-chave para a rede municipal, porque dentre esses critérios tem a consolidação da formação integral desses estudantes, visando a autonomia para a realização de projeto de vida, que é um termo que está em alta por conta da BNCC. Tem críticas, eu tenho várias, mas como eu falei, né? Aqui não é hora de fazer as críticas. Mas isso tem estado muito em alta, muito em voga na questão da discussão do ensino médio, né? Fala da questão da incorporação dos valores,
essa questão dos valores está presente nos outros currículos também, do povos migrantes, povos indígenas. A educação para as relações étnico-raciais, sempre dando destaque, de novo, povos originários e povos migrantes, mas também para a questão das africanidades, que não apareceu de forma explícita aqui, mas também a gente fala dos povos, né, das africanidades, das negritudes. E aí, aqui também vai falando de forma explícita, de novo, das ODS, né, dos Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável. Aí vai falando da articulação, tem outras coisas, da pluralidade, que são as palavras mágicas, mas eu penso que dentro dos critérios desses itinerários, esses acho que são importantes, assim, que dialogam bastante com o que tem sido falado aí nas formações. Dentro dos itinerários, existem alguns eixos que estruturam os itinerários formativos, que são esses, né? Então, você pode escolher lá o eixo da investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, enfim, todos esses que vão aparecendo. Então, a gente tem lá, né, os eixos que vão estruturando o currículo, e dentro do ensino médio, o que vai estruturar essa parte dos itinerários formativos são esses eixos que vão dar essa estruturação desses itinerários. Eu confesso que, na prática, eu não sei como que isso acontece dentro das escolas, porque a gente está no meio da implementação desse novo itinerário, né, e eu não trabalho em escola de ensino médio na rede municipal, então a implementação eu não sei exatamente como que ela acontece, mas o que está no currículo é que a gente tem esses eixos aí de estruturação. Bom, dentro desse contexto, eu achei importante também trazer uma especificidade que é trazida no currículo do ensino médio, a questão do papel da escola e da geografia escolar. Não que sejam coisas totalmente diferentes, né, do conhecimento acadêmico, não são coisas diferentes, mas é pensar como é que a gente traz os nossos referenciais teóricos, o nosso olhar enquanto geógrafos, olhar para as nossas teorias, para as nossas metodologias e procedimentos específicos da geografia, trazendo para os nossos estudantes, né? Então, no currículo, ele vai fazendo um pouco dessa discussão da geografia escolar, qual é o papel da escola e qual é o papel da geografia escolar. E aí eu achei interessante que ele trouxe a questão das práticas e experiências reais vividas pelos estudantes, e aí, de forma que a gente recontextualize, que os estudantes recontextualizem esses elementos, né, construindo um olhar geográfico, construindo uma consciência espacial. Eu acho que eu não dei destaque aqui na questão da consciência espacial, mas porque tem um artigo na bibliografia que fala sobre isso, então eu não coloquei aqui, mas eu acho que também vai merecer destaque. E aí, como que a gente vai fazendo, né, essa recontextualização? Isso eu falei um pouco atrás, no currículo da EJA, por isso que eu disse que eu ia retomar mais para frente, porque quando a gente vai pensando no currículo, ele aparece como questões problema, né? Quando a gente vai pensando nessas questões problema, aí eu fiquei pensando, por exemplo, eu trabalho numa escola que fica em Capão Redondo, e aí uma das coisas que a gente pode, deixa eu ver se é aqui que eu falo sobre isso, que a gente pode elencar, é pensar assim, uma questão problema para os estudantes. Por que há um processo de verticalização entre a estação de metrô Vila das Belezas e Capão Redondo, né? A partir disso, os estudantes vão fazendo algumas conexões e vão utilizando das escalas, vão usando referenciais de espaço, vão adquirindo essa consciência que eles chamam de consciência do conhecimento geográfico, né?
E aí, quando você consegue mobilizar o conhecimento para o estabelecimento dessas conexões, da construção desse conhecimento, é o que no currículo ele vai chamar de totalidade. E aí eu trouxe o conceito aqui, que eu peguei ipsiliteris do livro, uma parte que fala sobre esse conceito de totalidade, porque ele fala que é um conceito muito potente, porque carrega o processo histórico. Aqui tem a explicação, mas eu vou explicar pelo desenho. Explicar não, né? Falar um pouco. Porque aqui, quando ele fala que deixa eu ver aqui o nome. Ele vai falar que esse aqui é um esquema do que ele chamou, do que no currículo apareceu como totalidade munda e o ensino de geografia. E aí eles colocam a ideia de totalidade, que está aí no final com as setinhas vermelhas apontadas, tem um objetivo de aprendizagem explicitado, né? Que seria o objetivo de aprendizagem que aparece, por exemplo, aqui, que acho que não vai dar para ler, porque vai ficar pequeno para vocês, né? Assim, mas está no currículo. Mas aí ele fala, ó, tem lá o objetivo de aprendizagem no currículo, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, pá. E aí, para você descobrir, né, enfim, mobilizar os conhecimentos dos estudantes para que eles tenham esse objetivo de aprendizagem alcançado, vão surgindo outros eventos, que aí nesse esquema eles foram chamando de V. Então tem o evento 1, que é uma situação que já está elencada, vai ter outros vetores, vamos chamar assim, vão ter outros elementos de situações geográficas que vão que vão estabelecer essas conexões e que vão levar para outras escalas. E é dessa forma que você vai mobilizando os conceitos estruturantes da geografia, né? E aí, não é de forma fragmentada, mas é que pensando na questão da geografia escolar, a gente acaba que vai fragmentando alguns, enfim, pela organização curricular e da organização do tempo escolar, a gente precisa ir discutindo essas totalidades em fragmentos, mas não que elas sejam coisas, né, separadas e cingidas. Isso aparece no currículo. Eu quis colocar foto porque também, às vezes, eles colocam imagem no concurso, né? E aí, aqui refere-se a essa imagem. Por isso que eu optei por falar desse textinho aqui usando a imagem, mas aí o texto está aqui também, depois pode voltar. E aí uma outra figura que eu considero que é importante dentro do currículo do ensino médio é a utilização desse tripé metodológico da geografia, né? Então, quando a gente vai utilizar dessa metodologia investigativa, quando a gente vai fazer perguntas para desenvolver esse objeto, ou esse objetivo de aprendizagem, esse evento geográfico, utiliza-se desse tripé metodológico, pelo menos é uma proposta curricular, né, uma proposta que vem pelo currículo, da gente usar esse tripé como metodologia, né? Então, assim, eu nem sei porque que é tripé se tem, né? Mas, enfim. Então, fala, olha, você vai olhar para esse objetivo de aprendizagem, mas o você é você mesmo, a gente, professor. E aí você vai fazer algumas perguntas, né? Porque essas perguntas vão trazer alguns descritores para a gente sobre aquilo que está sendo trabalhado. Então, assim, o que? Aí você vai identificar o objeto, né? O que é isso? Onde? Aonde? Onde está acontecendo esse fenômeno? Como que ele acontece? De quando, né? Em que tempo histórico? Qual é a ocorrência no tempo? Por que acontece? Ou seja, qual é a análise que a gente pode fazer sobre isso? E partindo disso, você vai ter a espacialidade do fenômeno. Quando você consegue compor o seu tripé metodológico da geografia, você alcança, né, ali você tem um quadro que eles chamam de quadro geográfico, propriamente dito. Então, a gente tem a base do conhecimento
geográfico. E aí eu trouxe aqui, e essa parte eu vou ler, eu sei que tá, né, é texto também, mas essa parte acho que vale a pena, porque aí ele diz: aplicá-lo nos parece um movimento potente de mobilização da realidade, tanto sob a dimensão pedagógica quanto a epistemológica. Uma vez que, sob a luz dessas perguntas, o que antes se constituía como um quadro explicativo geral das ciências humanas ou da natureza, começa a se organizar metodologicamente como um quadro geográfico. Então, ele vai falando, depois tem um trecho que vem depois desse que eu não recortei aqui, mas ele vai falando da construção da espacialidade, né, do alcance da construção da espacialidade pela utilização desse tripé metodológico que se torna geográfico, e você alcança a espacialidade, que é uma característica inerente da geografia. Então, seria o objeto específico e intrínseco da geografia, e não das outras ciências humanas. E aí ele chega, um pouquinho depois, né, ele chega nessa figura 3, que é compreender a espacialidade de um objeto de aprendizagem e desenvolvimento na dimensão da totalidade. Então, ele traz, só que assim, gente, aqui nesse slide e neste, eu fiz umas alterações. Por exemplo, tem aqui no que do lado está a identificação do objeto. O que está escrito em preto, eu que escrevi, até para eu lembrar quando eu estivesse explicando, né? E aí ele está relacionado a algumas... lá no currículo tem várias... Tem uma tabela com vários desses nomes, assim, descrever, tem vários verbos que vão indicando cada um uma coisa, então vale a pena visitar. Eu não coloquei aqui para não ficar extenso. E aí, depois, então, partindo desse, né, então, beleza, compreendi o tripé metodológico, descobri o que eu quero fazer com os meus estudantes, alcancei o quadro geográfico, agora vamos compreender a espacialidade, que é um objetivo de aprendizagem intrínseco do ensino médio também, né? E aí, nesse quadro também, eu fiz alterações, que eu fui colocando palavrinhas aí. Então, por exemplo, né, o quadro ele vai aparecer só com as palavras analogia, distribuição, conexão, ordem, diferenciação, extensão e distribuição, né? E aí ele vai, nessa parte que está em azul, aí são aquelas perguntas daquele esquema anterior, né? Qual é a situação geográfica? Como? Quando? E aí aqui ele faz um diálogo com o Milton Santos, na questão de forma... não coloquei aqui. De forma, estrutura, e aí ele vai problematizando. Eu não coloquei porque eu vi que tinha uma aula do Contel, de Milton Santos, e também me atrevi a falar nada sobre, mas é algo que faz que dialoga diretamente com a teoria proposta com a forma de pensar aí do Milton Santos. Então, ele vai tendo essa espacialidade, para a gente alcançar a totalidade, a gente vai ter que ir entendendo esses elementos. Então, a analogia, ou seja, vamos fazer a comparação, como que se faz a conexão, que é entender a interação entre outros elementos, entre outros fenômenos, entender a variação desses fenômenos, como eles se distribuem no espaço. Então, esses elementos é que fariam a gente alcançar, com os nossos estudantes, a dimensão daquilo que seria a totalidade. Esse quadro está no currículo, né, do ensino médio, mas esse quadro ele foi retirado justamente da Base Nacional Comum Curricular. Então, no currículo do ensino médio, eles também copiaram, fizeram um Ctrl+C da tabela, né? Eu até, quando tirei o print, eu já coloquei o print com a fonte de onde foi retirado, mas isso vai aparecendo também, aparece na BNCC e foi reproduzido para o currículo da cidade do ensino médio. E aí, isso aqui eu devia ter colocado, acho que lá no começo, né?
mas acho que também já deve ter sido falado, então eu coloquei só os eixos temáticos que são comuns para a EJA e para o ensino médio, seriam os eixos sujeito e seu lugar no mundo, a organização territorial no tempo e no espaço, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida, trabalho e formação socioespacial. Sabendo que no currículo, eles sempre vão aparecendo essas carinhas aqui, né? Então, assim, tem lá o objeto de conhecimento e o objetivo de aprendizagem elencado à frente. E aí, aqui em cima, na segunda linha, está escrito eixo, o sujeito e seu lugar no mundo, que é esse eixo que vai aparecer aqui, né? Ó, sujeito e seu, eu estou mostrando, não dá para ver. Sujeito e seu lugar no mundo. Então, aqui é um print do currículo do ensino médio. Então, pode ver que o print do currículo do ensino médio só tem 3 colunas. Da EJA, aparecem 4, por isso que eu dei destaque lá, ó. Da EJA aparecem 4. Eles falam, né, o quadro com 4 colunas. E aí aqui no do ensino médio apareceram 3, eles não colocaram o eixo, mas pode ser que esteja mais para o final, né? Bom, e aí com isso, eu deixei aqui o referencial bibliográfico. Esses slides eu acabei, como eu já disse, eu montei fazendo prints e Ctrl+C, Ctrl+V de trechos do próprio currículo, tanto o currículo da EJA quanto do ensino médio, áreas de conhecimento e ciências humanas e sociais aplicadas. No início eu estava colocando as páginas, fazendo referencial certinho, depois eu desencanei, mas eu estou colocando aí o referencial bibliográfico, que aí vocês sabem de quais edições que eu retirei. São as edições mais recentes. E eu acho que eu encerro por aqui, Matheus. Espero ter contribuído de alguma forma. Queria agradecer, Andressa, pela aula, acho que vai ajudar bastante. Trouxe bastante coisa também que é do concurso, né? Você também teve a experiência de já fazer o concurso. Sim. E, enfim, agradecer pela disponibilidade. E é isso. Muito obrigado. Obrigada.